Olá pessoal, meu nome é Daniel Rodrigues e sou professor de português. Estou aqui junto com a turma da Primeiro Time. Nós vamos estudar um pouquinho de gramática, literatura, algumas dicas de redação. Serão 13 módulos onde nós vamos aprender um pouquinho sobre a língua portuguesa, algo que vai te ajudar nesse programa revisaço para Enem e vestibular. Hoje nós vamos começar falando sobre morfologia. Vamos falar de forma bem compacta sobre morfologia. O que é morfologia? Vamos falar então sobre isso aqui em poucos minutos para você atender de forma bem prática, bem fácil. Nós vamos falar da forma das palavras isoladamente e não dentro de cada frase, mas fora. O que é a palavra mesmo? O que ela é dentro da língua portuguesa? A gente sabe que isso pode parecer um bicho de sete cabeças para muitas pessoas. Quando a gente fala, só o nome já dá um medo, é morfologia. Mas não é algo tão difícil. Nós vamos estudar e você vai aprender que é algo muito simples e que qualquer pessoa pode aprender, inclusive você. Então, sobre morfologia, nós vamos falar sobre a classificação das palavras. E as palavras, elas se classificam em substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, preposição, conjunção, interjeição, verbo e advérbio. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas nesse primeiro módulo nós vamos estudar essas classificações das palavras. Beleza? Então, continuando, a gente pode continuar. Vamos lá, vamos falar agora de substantivo. Então, falando da classificação das palavras, então nós vamos falar agora sobre radical. O que é o radical? É um elemento comum em todas as palavras da mesma família. Por exemplo, ferro. O que é o radical de ferro? Aqui, fer, até o segundo R. A outra, o restante, serão os afixos, algo que nós vamos falar daqui a pouco. Mas as palavras da mesma família de ferro, elas terão o mesmo radical. Por exemplo, ferreiro e ferragem. São palavras da mesma família de ferro, elas possuem o mesmo radical. Desinência. O que é desinência? São elementos que são acrescentados ao radical da palavra para que ela tenha aspectos gramaticais. Essa desinência que é acrescentada ao radical para dar a ela aspecto gramatical, esses aspectos eles podem ser nominais ou verbais. Nominal, por exemplo, meninas. E verbal, a gente tem cantávamos. O final da palavra indica que é um tempo verbal nessa palavra que foi falada. E então, a gente já falou de radical e de desinência. Agora nós vamos falar dos afixos. O que são os afixos? Afixos são elementos que são introduzidos ao radical para que esta possa formar novas palavras. Por exemplo, leal. Leal seria o radical da palavra. Se eu acrescentar um afixo a ela, eu posso formar uma outra palavra. E os afixos, eles podem se dividir em prefixo e sufixo. Então vamos lá, usando a palavra leal, eu vou acrescentar um prefixo que vem primeiro, antes do radical, nós vamos colocar um prefixo. Vamos colocar o prefixo des. Nós vamos ter que palavra? Desleal. O sufixo é aquilo que é acrescentado após o radical da palavra. Usando a mesma palavra leal, nós vamos acrescentar o sufixo dade. Nós vamos ter qual palavra? Lealdade. Então aqui você entendeu o que é prefixo, que é algo que vem antes do radical, e sufixo, que é a terminação que a gente acrescenta ao radical para formar uma outra palavra. Nós temos também a vogal temática, que é o quê? É uma vogal que aparece logo após o radical e ela vem para indicar a conjugação. Nós temos 3 vogais, que são as vogais temáticas, que aparecem após o radical para indicar essa conjugação. São elas o A, o E e o I. Como exemplo, cantava. Tá vendo que o Azinho aparece logo após o radical? Aí a gente tem também um exemplo com o E, que é
vendera. Está vendo? Logo depois de vende, aparece o E, que é a vogal temática. E nós temos também partisse. Está vendo que o I aparece logo depois de parte? O I vem para indicar a conjugação dessas palavras. Então nós temos aí as 3 vogais temáticas e o exemplo delas. A, E e I são as vogais temáticas que são usadas para indicar a conjugação das palavras. Nós temos também o tema, que nada mais é do que o radical mais a vogal temática. Como exemplo, nós temos canta, que pode ser o que? O verbo cantar, conjugado no presente do indicativo. Isso nós vamos aprender depois, mas é só para explicar a palavra. A gente tem vende, que é o que? O radical de vender, mais a vogal temática E. E nós temos partir, que seria o que? O radical da palavra partir, que é o verbo no infinitivo, e o izinho vogal temática, que indica que a gente pode fazer o quê? Colocar o verbo no passado, no presente, no futuro, dizendo eu parti, ele partiu, partisse, certo? Então, nós aprendemos aí parte da morfologia, a classe das palavras. E aqui eu me despeço dessa nossa primeira aula, aguardando você, e você fica na paz.